Deus seja louvado por mais uma oportunidade. Eu gostaria de vos falar a poderosa, infalível palavra de Deus. Nesta feita, em um texto revelado pelo Espírito Santo, que se encontra em Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Um versículo um tanto extenso, mas eu gostaria de extrair deste versículo o seguinte pensamento: o Senhor tem o seu caminho na tormenta, o Senhor tem o seu caminho na tempestade. Quero vincular este pensamento, quero vincular esta palavra ao seguinte tema: Deus tem propósito no meio das tempestades. É fato, é possível que neste momento há pessoas que estejam nos assistindo, que estejam passando por algumas tempestades. Como profeta de Deus, quero afirmar, quero ratificar, quero enfatizar a você que há um propósito de Deus, há uma intenção de Deus, há um agir de Deus no meio desta tempestade. Tempestade vem para contrariar lógica, algumas tempestades vêm para nos tirar de zona de conforto, algumas tempestades que sobrevêm, algumas tempestades, símbolo da luta, de adversidades, vêm para que nos tirar a segurança, nos tirar a paz muitas vezes. Quando eu olho para as páginas das Sagradas Escrituras, eu me deparo com alguns homens que enfrentaram algumas tempestades. Um deles, Jonas, o profeta fujão, o profeta Jonas, que enfrentaram uma tempestade. E essa tempestade que Jonas enfrentara, qual a razão? Qual o motivo? O motivo da tempestade que sobrevém contra Jonas, contra a embarcação em que Jonas estava, nada mais, nada menos, é por conta da sua teimosia, por conta da sua rebeldia, por conta da sua desobediência. Deus dera para Jonas uma missão, Deus dera para Jonas uma incumbência, Deus dera para Jonas um endereço e colocara nos lábios de Jonas, no coração de Jonas, uma palavra. Deus dissera para Jonas: Jonas, eu lhe dou uma palavra e lhe dou um endereço, pregue a minha palavra, seja o meu profeta, seja o meu enviado à grande cidade de Nínive. Porém, os leitores da palavra de Deus bem sabem que Jonas não obedeceu prontamente, bem sabe que Jonas relutou contra o seu chamado, sabem que Jonas não foi imediatamente. A Bíblia diz no livro de Jonas, um livro muito pequeno, já logo no capítulo 1, que Jonas desceu para a cidade de Jope. Quando desceu para a cidade de Jope, pegou o navio, desceu ao porto, pegou o navio que não ia para Nínive, mas ia para um outro endereço, fugindo do chamado, fugindo da ordem que Deus lhe dera. E a Bíblia diz que quando ele entrara naquele navio, pagou para entrar no navio. Quando ele paga e entra no navio, em outras palavras, ele estava trazendo sobre si, sobre o navio, sobre as pessoas que estavam naquele navio, uma grande tempestade. O dono daquele navio não vigiou, o dono daquele navio
permitiu com que um carregador de tempestades entrasse na sua embarcação. E quando Jonas entra, a Bíblia diz que Deus, observando a vida de Jonas, viu que Jonas não estava indo para o endereço ordenado, não estava indo para o endereço que Deus lhe havia designado. Se levanta então uma tempestade. E essa tempestade, ela tinha um objetivo. Essa tempestade que Deus permitira com que fosse levantada pelo próprio Deus, foi para que Jonas caísse em si. Só que o que me chama a atenção é que Jonas, mesmo estando no meio da tempestade, como se não havia bastado ele descer para o porto, descer para o navio, agora ele resolve descer mais uma vez para o porão daquele navio. É isto que acontece com aquele que resolve desobedecer a Deus. Ele desce uma vez, desce a segunda, desce a terceira, e quando Jonas está no porão daquele navio, achando que não tinha como descer mais, achando que não tinha mais como sofrer mais, a Bíblia diz que ele cai em um profundo sono. Ora, nós vemos naquele navio homens sofrendo, nós vemos pessoas inocentes sofrendo uma tempestade, porque um profeta fujão, um profeta desobediente, resolve fugir da presença de Deus, resolve fugir da ordem que Deus lhe havia dado. E a tempestade sobrevém e ele dormindo. Quando então a Bíblia diz que no meio da tempestade lançaram sorte dentro daquela embarcação e as sortes caíram sobre Jonas, foram até ele e disseram para Jonas: acorda, ó dormente, tu não se preocupa, estamos na tempestade, estamos na luta, estamos no meio de um grande vento, um grande temporal, e não entendemos qual é a razão dessa tempestade. Acorda, Jonas, acorda, ó dormente, declara-nos de que povo és tu, qual é a tua ocupação, de que terra você é. Será que porventura é por tua causa que está vindo esta tempestade? Sim, era por causa de Jonas, era por causa da desobediência. A primeira tempestade que eu vejo na Bíblia, que eu quero trazer uma meditação, é uma tempestade que nos sobrevém por causa da desobediência. Não foram outras pessoas que trouxeram a tempestade para Jonas, mas foi o próprio Jonas. Possa ser que esteja enfrentando pessoas nesse momento, algumas tempestades, que o único culpado seja você mesmo. Seja por uma desobediência, seja por alguma tarefa, alguma incumbência que o Senhor lhe designara e você não aceitou. Talvez o Senhor mandou você pregar, talvez o Senhor mandou você fazer algo e você não fez, ou talvez o Senhor falou para você não fazer e você fez, e a tempestade veio lhe assolar, e você está no meio dessa tempestade. Essa primeira tempestade que eu estou mencionando, ela veio com um intuito: dizer para Jonas: Jonas, quem está no controle da sua vida sou eu. Eu uso essa tempestade para fazer você me obedecer. Eu uso essa tempestade para te enviar no endereço que eu tenho para você. Eu uso essa tempestade, ó Jonas, para que você entenda que enquanto você estiver dormindo no porão deste barco, achando que nada está acontecendo, enquanto você estiver dormindo no porão deste barco, eu envio a tempestade para te acordar, e já tenho eu preparado um peixe que vai te engolir e vai te levar ao centro da minha vontade. Primeira tempestade que nos sobrevém por conta da desobediência. Então, se você entende que essa tempestade que você está enfrentando é por algo, é por alguma coisa que era para ter feito e você não fez,
ou não era para ter feito e você fez, por desobediência, entenda, Deus tem um propósito nesta tempestade. A segunda tempestade que eu quero vos mencionar se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 35, que diz a palavra do Senhor desta maneira, que Jesus ele entra em um barco e convida os seus discípulos a entrarem naquele barco. Cristo entrara com eles no barco. E a Bíblia diz que quando Cristo os coloca dentro do barco, está atravessando o mar da Galileia, saindo de um lado, indo para um outro lado. Em outras palavras, Cristo estava dizendo para os seus discípulos, Cristo estava dizendo para os seus seguidores, Cristo estava dizendo para os seus amigos, o que nós tínhamos para fazer da banda de cá, nós já fizemos. A missão está concluída, terminamos a missão, a tarefa está concluída. A mensagem que era para ser pregada do lado de cá, do mar da Galileia, já foi pregada. Agora, da outra banda do mar, existe uma região conhecida como Decápolis, as 10 cidades. Uma delas, Gadara. Quando Cristo convida os seus para entrar no barco que estava na praia, Cristo diz, entremos neste barco, porque este barco vai nos transportar a uma nova situação. Entremos neste barco, porque este barco vai nos levar a uma nova região. Entremos neste barco, porque este barco vai nos levar a viver algo que até agora nós não vivemos. Uma fase termina e uma nova fase está começando. Há uma cidade, há uma região que precisa ouvir o Evangelho. Há uma nova região, há 10 cidades pelo menos, que precisa ouvir a palavra de Deus. Cristo coloca os seus discípulos no barco e os leva a Decápolis, escolhendo como alvo, escolhendo como objetivo uma cidade chamada Gadara. E naquela cidade havia um homem que a Bíblia não dá o nome, mas a Bíblia o chama de o Gadareno. Possesso, perturbado, aterrorizava a cidade, punha medo em todos os moradores daquela cidade. Cristo escolhera das 10 cidades uma. Naquela cidade que ele escolheu um homem. Quero dizer a você que está me ouvindo neste momento, em muitas cidades que Cristo poderia escolher, ele escolheu a sua cidade. Entre muitas pessoas que ele poderia escolher, ele escolheu você para trabalhar na sua vida, para mudar a tua história, para que através da mudança radical que ele vai provocar na sua vida, você mudará a tua família, a tua casa, a tua cidade, a tua região. Você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que quando Cristo está atravessando o mar, uma tempestade se levanta. Eram os demônios furiosos que não queria que Cristo chegasse em Gadara, que não queria que Cristo chegasse naquela região. Uma das finalidades daquela tempestade foi quando no meio do mar, quando os discípulos acharam que o barco iria afundar, eles clamaram, eles acordaram Cristo e disseram para Cristo, Cristo, o Senhor não se preocupa conosco, nós deixamos tudo para te seguir, o Senhor disse que nós iríamos viver uma nova fase, o Senhor disse que iríamos viver uma nova experiência, e agora a tempestade se levanta, e esse barco vai afundar, nós não chegamos ao fim do ministério e a tempestade está grande. Há obreiros que estejam me ouvindo nesse momento, que está pensando que este vento vai fazer com que teu ministério acabe. Mas fique tranquilo, tu chegará
na cidade designada. Esse vento, essa tempestade não vai afundar o teu barco. Cristo está dentro do seu barco. Uma das razões pelo qual a tempestade se levantou, primeiro, foi para fazer os discípulos lembrarem que Cristo estava dentro do barco. Cristo está contigo. Cristo, Ele não abriu mão de você. Foi Cristo que colocou você neste barco. Foi Cristo que convidou você para o ministério. Foi Cristo que disse para você que você vai viver uma nova história. Ele está contigo. Uma segunda razão que se levantou aquela tempestade, quando Cristo é acordado, quando Cristo é levantado, a Bíblia diz que Cristo se coloca em pé e diz para o vento: vento, acalma-te, mar, cala-te, e fez uma grande bonança. A Bíblia diz que aqueles que estavam com Cristo dentro do barco olham um para o outro e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Extraí um pensamento breve aqui. Eles estavam com Cristo dentro do barco. Eles já haviam vivenciado inúmeros milagres que Cristo havia realizado. Estavam atravessando de uma situação para uma outra situação. Estavam indo para uma nova região desconhecida. Mas ali naquele momento, no meio da tempestade, eles viram algo que nunca haviam presenciado. O que? Cristo se pôr em pé, falar com o vento, falar com a tempestade, e a tempestade se acalmar. Em outras palavras, estavam próximos de Cristo, mas não conheciam a Cristo. Estavam junto com Ele no barco, mas não tinham noção que o Cristo que estava dentro do barco, que o Cristo que os havia colocado dentro do barco, que o Cristo que os estava levando para uma nova situação, tinha poder para acalmar a tempestade. Há um propósito no meio dessa tempestade que você está enfrentando. Uma delas é fazer você conhecer mais a Cristo. Cristo está contigo. Não é esse vento, não é essa tempestade que vai afundar a tua embarcação. Quero terminar esta fala dizendo algo. Jonas dentro do barco trouxe tempestade. Jesus dentro do barco trouxe bonança. Vou dizer de novo. Jonas, ao entrar dentro do barco, trouxe tempestade contra aquela embarcação. Mas Jesus dentro do barco trouxe bonança. Cuidado para não estar colocando Jonas dentro do seu barco e a tempestade se levantar contra você. Convide Cristo, que na hora que a tempestade se levantar, clame a Ele, que Ele vai se pôr em pé e vai trazer uma grande bonança sobre a sua vida.